Mais uma devocional, mais um tempo precioso na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Ontem nós falamos sobre a questão de você ter liberdade, mas não usar essa liberdade para fazer com que o outro tropece. Então tudo gira em torno do amor. Tem algumas coisas que eu posso fazer, mas não convém fazer. Esse versículo aqui que nós lemos é muito profundo. É 1 Coríntios 10, o versículo 23. Tudo é permitido, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então Paulo, ele coloca de uma forma muito categórica: olha, eu faço isto. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, mas muitas vezes eu não faço para não deixar o outro tropeçar. E aí o versículo 1 do capítulo 11, ele conclui dizendo: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coisa profunda. A autoridade desse homem para dizer: me imitem como eu imito Cristo. Ele está dizendo nesse aspecto de você ter liberdade, mas não fazer as coisas por amor dos outros, para que eles não tropecem. Então ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero só fazer uma pergunta para você meditar, principalmente na hora que você for ler esse texto. Você tem coragem de falar isso para as pessoas? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Você tem autoridade espiritual para dizer isso para outras pessoas? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Imitem a minha vida, porque eu imito Jesus. Olha só a profundidade disso. Olha só como que isso é interessante e como que é importante nós pensarmos. Aqui ele vai falar sobre a adoração. Depois ele vai falar sobre a Santa Ceia. Esse texto aqui é muito interessante. O versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Aqui, o Paulo fala sobre o uso do véu na igreja de Corinto. O que acontecia na igreja de Corinto? As pessoas colocavam um véu, as mulheres, na hora de fazer as orações, na hora do culto. Agora, é muito importante nós entendermos o contexto, o porquê que isso acontecia. Conforme eu disse, a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Muitos marinheiros vinham depois de meses no mar. Então o mercado da prostituição era muito vasto. Era muito grande ali na cidade de Corinto. Haviam muitas prostitutas. E acontecia uma coisa interessante. Todas as prostitutas tinham a cabeça raspada. Todas as prostitutas tinham o cabelo bem curto. Era uma diferenciação para saber quem era prostituta. E muitas delas eram prostitutas cultuais, ou seja, elas prestavam culto aos deuses pagãos e as pessoas tinham relação sexual com elas na hora do culto aos deuses pagãos, à base de droga, de ópio e à base de bebida alcoólica. Esse era o culto dos deuses pagãos. Por isso que Paulo fala sobre a idolatria e a prostituição na igreja de Corinto. Então isso era muito comum ali na cidade de Corinto, onde todas as prostitutas tinham cabelo bem curto ou era rapado, por causa de diferenciá-las como prostitutas. Aí, o que Paulo disse? Vocês, mulheres, não cortem o cabelo. Não cortem o cabelo, para vocês serem diferentes. E quando ele fala sobre o uso do véu, era justamente isto. A questão de honra e dizer: vocês são diferentes, vocês não podem ser iguais a essas mulheres. Então o que diferenciava as mulheres da igreja de Corinto das prostitutas da cidade de Corinto? Era o cabelo comprido.
Então, quando Paulo chega e ele discorre sobre o texto, o versículo 6: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Era vergonhoso por quê? Por causa das prostitutas. Não podia ter o cabelo cortado e nem rapado. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz aqui no versículo 13. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina vocês que é desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Agora o versículo 16 é o mais importante do texto. Mas, se alguém quiser causar polêmica, se alguém quiser causar contenda sobre esse assunto, se alguém não concordar com este assunto, se alguém quiser causar polêmica sobre esse assunto, a esse respeito, nós não temos este costume, nem as igrejas de Deus. Que costume? De usar o véu. Que costume? De usar o cabelo comprido. Porque isto era uma prerrogativa exclusiva da cidade de Corinto, por causa da prostituição. Então Paulo diz o seguinte: olha, se alguém quiser causar polêmica quanto a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. E nós percebemos que Paulo escreve Romanos, escreve Éfesos, escreve Gálatas, escreve Timóteo, Tito, escreve Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, e em nenhuma carta ele coloca essa história do véu. Os outros apóstolos escrevem também às igrejas, nenhum deles escreve sobre a história do véu. Se isso fosse tão importante ao ponto de Deus não ouvir a oração de uma mulher se ela estiver sem véu ou de cabelo cortado, ele de fato ia responder, ia falar sobre isso para as outras igrejas. Mas ele chega aqui mesmo e diz: se alguém quer causar polêmica nesse assunto, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. É algo de Corinto. Como algumas igrejas hoje, por falta de interpretação bíblica, por falta de entender isto, as mulheres não cortam cabelo, oram com véu, as mulheres não usam calça comprida. E nisso tudo, queridos, começam a vir peso, religiosidade, legalismo. As mulheres não podem usar maquiagem. Tudo é pecado. Tudo não pode. Tirando de textos separados, sem uma interpretação exegética, hermenêutica clara, e acabam colocando peso sobre as pessoas. E geralmente o peso maior é sempre sobre a mulher, né? É sempre sobre a mulher. No caso, o homem pode tudo, a mulher já não pode nada. Então, isto é um exemplo. Quando Paulo fala, nós vamos falar sobre isso no capítulo 14, que as mulheres fiquem caladas na igreja. Irmãos, é lógico que era um contexto cultural daquela época. Como que hoje nós não vamos permitir que as mulheres falem na igreja? Então tem todo um contexto por trás, tá? E Deus nos deu uma bênção gloriosa. Nos deu o Espírito Santo dele, nos deu uma coisa chamada sabedoria, inteligência, para podermos interpretar a palavra de Deus. Tá? Isso é uma coisa muito óbvia. A palavra de Deus tem que ser interpretada à luz da própria palavra. Então, se Paulo diz, esse costume nós não temos nem as igrejas de Deus, pronto, acabou. Era só Corinto. Tá? Então não fica com peso em cima de você. Aqui ele fala sobre a ceia. A ceia, naquela época, tanto na época dos apóstolos, naquela época
de Corinto era uma festa. Eles realmente tinham aquele momento como uma festa. Por isso que Paulo fala, vocês tem umas pessoas que se embriagam na ceia. Irmãos, imagina uma pessoa ficar bêbada com o vinho da ceia, tanto vinho que tomavam. Olha só a igreja de Corinto, como que era uma igreja complicada. E Paulo dizia o seguinte: comam em casa, bebam em casa. Igreja não é lugar para isto. E vocês estão bebendo ao ponto de ficarem bêbados na Santa Ceia. O versículo 22. Será que vocês não têm casa onde... Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? Que direi eu? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí ele fala sobre a Santa Ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. A Santa Ceia é um sacramento da igreja. A nossa igreja tem 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui ele dá agora algumas instruções sobre a ceia. E vale a pena você prestar atenção. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é beber indignamente? É não estar vivendo aquilo que se prega. É estar vivendo uma vida de mentira, de uma vida de hipocrisia. Não significa que nós não tenhamos pecados, mas nós não podemos ter pecados não confessados em nossas vidas. Não podemos ter pecados que nós não nos arrependemos em nossas vidas. Então todos nós temos nossas dificuldades. Mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte: não deixe de confessar os seus erros. Não deixe de pedir perdão por eles e se arrepender deles. O versículo 28 fala sobre isso. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu acho muito profundo essa parte, porque Paulo diz o seguinte: examine-se a si mesmo. Se houver pecado na sua vida, peça perdão, abandone o pecado e coma do pão e beba do cálice. Eu não tenho que deixar de tomar a ceia por causa de um pecado. A ceia é um meio de graça, é um meio onde Deus me perdoa, é um meio onde Deus me fortalece. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão pelo pecado e tomar a ceia. Eu não posso deixar de tomar a ceia por causa de um adultério. Eu tenho que deixar o adultério para tomar a ceia. Eu não posso deixar de tomar a ceia por causa de uma mentira. Eu tenho que deixar de mentir para tomar a ceia. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Agora, e se não acontecer isto? E se não houver essa autoanálise? O que acontece? O versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, é aquele que não entende o que está fazendo na igreja, que não está levando a sério, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Olha só. Vocês estão levando a vida cristã na brincadeira. Tem muitas pessoas no meio de vocês fracas, tem muitas pessoas doentes e tem muitas pessoas que já morreram por não levarem a vida cristã a sério. Aqui está falando sobre disciplina. O versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. É lógico, Deus não vai nos castigar uma vez que nós nos arrependemos.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Preste muita atenção. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é para que não sejamos condenados com o mundo. Quando você é pai e o teu filho está fazendo uma coisa errada junto com o filho da vizinha, fazendo bagunça, arte, você vai disciplinar o teu filho, não o filho da vizinha. O filho da vizinha ou do vizinho, a responsabilidade é deles, da disciplina. Quando Deus nos disciplina, é para que não sejamos condenados com o mundo. Quando Deus pesa a mão sobre nós e as coisas não dão certo para nós quando estamos em pecado, é para que nós não sejamos condenados com o mundo. É por isso que acontece uma coisa interessante. As pessoas do mundo fazem tudo quanto é coisa errada e parece que para elas nada dá errado, tudo dá certo. É porque elas serão condenadas no juízo final. Agora, um cristão faz uma coisa errada, começa a dar tudo errado para ele. Um cristão começa a fazer coisa errada, a primeira coisa que vem, a consciência pesa. Um cristão começa a fazer uma coisa errada, as portas se fecham. Deus manda uma enfermidade, Deus manda um desemprego, para ele se tocar, como filho pródigo, caindo em si, eu vou voltar para casa do meu pai. Então a disciplina de Deus para nós como filhos é para que não sejamos condenados com o mundo. Porque hoje as pessoas do mundo não estão sendo disciplinadas. Por isso que você vê muita gente do mundo bem, com muito dinheiro, passando os outros para trás, se enriquecendo à custa da injustiça, roubando. No juízo final, elas serão condenadas e pagarão por tudo que fizeram. Nós não pagaremos por tudo que fizermos. Por quê? Porque Deus não deixa que nós façamos. Ele nos barra, Ele nos disciplina. Ele faz com que as coisas comecem a dar errado para nós, para a gente voltar para Ele e nos arrependermos. O maior privilégio que um homem e uma mulher podem ter é ser filho de Deus, é ser filha de Deus. Deus está trabalhando na sua vida, forjando o teu caráter, disciplinando você, porque Ele ama você. E Ele quer levar você para a glória. Deus está muito mais interessado no seu crescimento do que no teu conforto. Deus está muito mais interessado no teu caráter do que no teu conforto. E é esse caráter que nós vamos levar para a eternidade. Então agradeça muito a Deus, tá? Pela consciência que pesa, pelas coisas erradas que você faz que não se sente bem, pelas consequências. É Deus dizendo para você, através da disciplina de um pai para um filho: eu amo você e não quero que você se perca. Eu estou te educando. É um privilégio. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por podermos participar da ceia do Senhor, para que sempre, ó Pai, possamos estar renovando nossa aliança contigo, sempre estarmos pedindo perdão pelos nossos erros e voltando para Ti. Muito obrigado, porque o Senhor tem forjado o nosso caráter. O Senhor tem trabalhado na nossa vida. O Senhor tem nos disciplinado como um pai ama o filho a quem quer bem. Muito obrigado, porque somos objetos do Teu amor. Eu te agradeço muito de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito, muito mesmo. Amanhã, se Deus quiser, capítulo 12 de Coríntios, tá? Nós vamos falar sobre dons espirituais. Você vai vibrar. Capítulo 12, 13 e 14 são muito, muito profundos. Espero você amanhã, se Deus quiser. Até mais.